Zé e a Silvia e a Sônia cantando uma música para a gente. Bom dia novamente, bem-vindos à Escola de Paz. Apesar do nome Escola de Paz, a nossa tarefa é dirigida a todos, em conjunto com o DIGE, onde ficam as crianças. No final da tarefa, todos serão encaminhados à assistência espiritual e as crianças descem em seguida e encontram vocês aqui. Para quem estiver vindo a primeira vez na nossa casa, nós temos as entrevistas. Então, vocês procurem qualquer tarefeiro com o crachá que serão encaminhados. E é isso. E a gente pede para desligarem os celulares também.
Então vamos começar a nossa tarefa agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo aos nossos amigos espirituais, nosso anjo da guarda, os mentores da nossa tarefa, que nesse dia nos trouxeram até aqui com saúde, com boa vontade, para aprendermos um pouco mais. E vamos então começar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E a nossa palestrante de hoje é a Adriana Voltolin, ela é tarefeira da nossa casa, voluntária da IAN, e ela vai falar para a gente sobre o tema voluntariado. Bom dia, que a doce paz de Jesus continue a nos envolver e que a gente possa ter uma manhã bem proveitosa, com bastante informação, sempre ligada ao Evangelho de Jesus. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre voluntariado. Eu gostaria de saber aqui, quem é voluntário? Quem faz um trabalho voluntário? Pode levantar a mão. Muito bem. É o que eu imaginava. E vocês? Vocês não são voluntários aqui nos céus? Quem não levantou a mão aí, que trabalha aqui todos os sábados como voluntários? Somos todos voluntários aqui. Estamos aqui no trabalho do bem. A única que nós somos voluntários numa instituição religiosa nesse instante. Então, nem sempre o trabalho voluntário é um trabalho de assistência social. Ele pode ser um trabalho numa instituição religiosa. Mas nós vamos ver isso no decorrer desta manhã. Primeiro a gente vai se situar aí no que a codificação fala sobre o trabalho. Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, na pergunta 674, se vocês forem lá consultar, ele fala sobre a necessidade do trabalho. É lei da natureza? Ele pergunta para os espíritos, né? Para o espírito da verdade. Ele pergunta, mas e aí? O que é? É necessário trabalhar? Trabalhar todo dia? Trabalhar incessantemente? Como que é isso? Né? Meu Deus do céu! E o pior de tudo é que quando a gente escuta assim, você pensa que quando você sair desse plano, você vai ficar lá descansando o dia inteiro? Não. Sinto muito dizer para vocês, não. Nós não vamos ficar descansando. Não vamos ficar nas nuvens tocando harpa. Não que tocar harpa não seja um trabalho, mas nós vamos ter que fazer outras coisas também. Então, Kardec pergunta isso e os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo, constitui uma necessidade. É necessário que nós possamos trabalhar. Para que nós trabalhamos? Trabalhamos para evoluir como espíritos encarnados hoje e quando estivermos na espiritualidade. É necessário o trabalho. O ócio não faz bem a ninguém. Por isso que precisamos trabalhar. Seja o trabalho para receber o material, né? Para receber o salário, para receber o que é necessário para o nosso sustento, seja o trabalho voluntário. É necessário o trabalho.
E aí ele pergunta na pergunta seguinte, ele faz assim, mas por trabalho só se devem entender as ocupações materiais, aquelas que nós fazemos no mundo encarnado para nosso sustento diário? E aí a espiritualidade responde, não. Toda ocupação útil é trabalho. Então, quando a gente fala, né? Aí eu vou levantar a minha bandeira de dona de casa. Ah, mas dona de casa não faz nada. Ah, querido, passa um dia comigo. Passa um dia comigo. O meu trabalho é uma ocupação útil. Muito útil. Porque é necessário que tenha alguém que faça as coisas dentro de casa. Ou não? Será que só porque eu não recebo o material, né, o dinheiro, eu não faço um trabalho útil? Não, né? E isso, várias outras situações, inclusive o trabalho voluntário. Então, quem fala assim, eu só faço trabalho voluntário. Não, você faz o trabalho voluntário. Você acorda todos os sábados de manhã e vem para o trabalho voluntário nessa casa espírita. Você acorda e vai fazer o trabalho voluntário em alguma instituição assistencial. Você confecciona roupas para doar, você faz um trabalho voluntário, mesmo que seja dentro da sua casa. Você divulga uma instituição séria, você está fazendo um trabalho voluntário. Por quê? Porque você está fazendo um trabalho útil para a sociedade, que alguém precisa fazer. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 4, Kardec fala assim: amar ao próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que queríamos que os outros fizessem para nós. É a mais completa expressão de caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Então, quando nós nos doamos para o próximo, seja através do trabalho voluntário, nós estamos fazendo a caridade no sentido de amar o próximo. Não a caridade no sentido pejorativo da palavra, né? Porque hoje em dia todo mundo acha que caridade é fazer a doação. Eu dou o material, eu dou o dinheiro, eu dou a cesta básica. Não é só isso, caridade. É também, porque muita gente precisa disso, né? Muitas pessoas precisam disso. Mas, quando você dispõe do seu tempo, da sua inteligência, da sua capacidade, você está fazendo a caridade, porque você está fazendo para o outro aquilo que você esperava que alguém fizesse por você. Então, isso é caridade. Isso é caridade. No maior acepção da palavra, amar o outro, como você gostaria que o outro te amasse. E essa é a máxima de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, que você consiga amar o outro assim como você gostaria que te amassem e como você se ama. Aí muitos falam assim, mas é difícil isso, né? Porque, às vezes, a gente não consegue amar a nós mesmos, né? Então, é um trabalho que nós temos que fazer, porque nós só oferecemos aquilo que nós conseguimos ter dentro de nós. Então, o auto-amor é muitíssimo importante nesse processo, porque só assim que a gente consegue distribuir ao outro. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Amem-se, isso faz parte. Mas isso não é o tema da nossa palestra hoje, né? Então, vamos para frente. E aí a gente foi atrás da definição da ONU sobre voluntário. Então, voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo sem remuneração alguma a diversas formas de atividades. Isso é muito importante. Sem remuneração alguma a diversas formas de atividades, organizadas ou não,
de bem-estar social ou outros campos. O trabalho voluntário ele nasce do encontro da solidariedade com a cidadania. Isso é muito importante que a gente perceba. Por quê? Porque quando a gente fala que a gente faz o trabalho voluntário, a gente acha que a gente está fazendo... Estou fazendo bem para o outro, porque o outro necessita de algo. Nós estamos fazendo a nossa parte na sociedade. Nós vivemos em sociedade. Mas isso quem tem que fazer é o governo, o prefeito, o governador, que tem que cuidar das pessoas que têm mais carência material, no caso. Não. Se nós queremos uma sociedade mais justa, nós precisamos sempre lembrar que nós fazemos parte dela. E se algo nos afeta, é porque talvez na sociedade algo não está funcionando bem. Então, qual é o nosso papel? Sair da nossa zona de conforto e fazer a nossa parte como cidadãos. A sociedade civil necessita trabalhar em prol do outro. E não simplesmente deixar que o outro seja cuidado pela área governamental. Eles têm, sim, que serem cuidados, mas nós temos também que fazer a nossa parte. Porque senão fica muito difícil. Porque senão nós não exercemos a nossa cidadania plena. Afinal de contas, a maioria de nós, graças a Deus, temos digamos assim, somos privilegiados, né? Vamos lá. Vamos colocar a mão na nossa consciência. Mas eu trabalhei, eu estudei, eu fiz... Tudo bem, mas você teve essa chance. Quem não tem? Mas o governo tem que dar. Ok, mas e se o governo não chega até eles? O que nós temos que fazer? Eu não vou colocar, lógico, entendam, nós não vamos colocar todas as pessoas que têm necessidades dentro da nossa casa para fazer o que o governo não faz. Mas nós precisamos exercer o nosso papel de cidadão. Como? Nas milhares de tarefas que existem por aí em assistência ao necessitado. Não é uma, não é outra. São muitas, muitas. E que muitas vezes não têm mãos para que o trabalho aconteça. E é o que eu disse para vocês. Não é necessário muitas vezes, mas eu trabalho. Mas eu não tenho tempo. Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer. Você não precisa ficar lá o dia inteiro. Você não precisa ficar lá toda hora. Às vezes você pode fazer de casa. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu durante a pandemia. Já me adiantando, mas... já dando um spoiler do que eu ia falar depois, mas enfim, né? Durante a pandemia, a maioria de vocês sabem que nós temos aqui um braço social, que nós chamamos, né? Do nosso centro, que é a instituição assistencial Meimei, que fica na Pauliceia, a IAM. E ela tem um trabalho domingo a domingo, sem que pare em nenhum momento com os moradores em situação de rua. Todos os dias, as pessoas procuram a instituição por volta das 6 horas da tarde e se alimentam, e trocam de roupa, e tomam um banho, e fazem tudo o que elas não conseguem fazer porque moram na rua. Só que durante a pandemia tudo fechou, né? Tudo fechou. E o que a gente vai fazer? A gente vai deixar as pessoas que batiam lá na porta todo dia, atrás da gente, e só porque a gente não pode se reunir, porque a gente não pode fazer? A Porta de Fabiano, que é essa tarefa que existe lá na instituição, ela não parou nenhum dia. Mas como que os voluntários fizeram? Eles fizeram um trabalho de casa. E apenas 1 ou 2 voluntários iam até lá para fazer a sopa. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Eu vou picar os legumes na minha casa, vou colocar num saquinho e vou mandar lá para a instituição. Eu vou picar a batata, eu vou picar a cenoura, vou colocar num saquinho e mandar lá para a instituição. Então, os voluntários fizeram tudo de casa. A sopa chegava lá, era só colocar. E alguém
precisava de muitas pessoas, faziam a sopa e entregavam para os voluntários, para as pessoas que procuraram, os participantes, né? Então percebam que não é necessário que a gente fique horas trabalhando como voluntários. Não é necessário. Por isso, esse assunto, né, que eu não tenho tempo, é uma desculpa que não pega. Você pode fazer da sua casa. Você pode fazer 1 hora por semana. Quanto tempo a gente fica no celular por dia? E a gente tem tempo, não tem? Ficar lá assim, ó, com o dedinho assim. Estou falando isso porque eu também faço, tá, gente? Não estou falando porque eu, nossa, não faz. Não, eu faço também. Mas será que esse tempo a gente não poderia ir fazer alguma coisa? Então, é de se pensar. E como eu disse para vocês, o trabalho voluntário ele desenvolve um forte senso de propósito. Porque a gente não tem uma motivação para ir fazer, não é? Eu não vou ganhar dinheiro. Eu não vou ter, com o dinheiro que eu ganhar lá, eu não vou conseguir pagar meu boleto, né? E por que eu vou sair da minha casa para ir trabalhar para o outro? Porque eu tenho um propósito de ajudar o próximo. E isso faz parte da nossa vida. Nós não vivemos sem propósito. Nós temos que ter um objetivo. Nós não podemos viver sem um propósito. Então, quando eu disse no começo que todos aqui que estão trabalhando nessa instituição religiosa são voluntários, porque eles acordam às 7 horas da manhã, às 6:30 da manhã, ou sei lá que eu, e vêm aqui no sábado para trabalhar, é porque eles têm um propósito. No primeiro momento, até pode-se dizer assim, mas o propósito, né, que é o que se fala comumente aí nas fileiras, né, do espiritismo, eu vou ganhar bônus horas, né? Esse é o meu salário. Porque quando eu sair daqui, quando eu chegar lá, é essa carteira de trabalho que eu vou apresentar, né? Da minha carteirinha da poupança, olha, as moedinhas só estão lá caindo, ó. Pode até ser. No primeiro momento, isso acontece. Só que aí você percebe que esse trabalho faz muito melhor a você do que ao outro que vem aqui procurar. Então, num processo egoísta, né? Nós nos beneficiamos muito mais do trabalho voluntário do que beneficiamos o outro. Nós, através do trabalho voluntário, nós exercitamos a cidadania, se envolvendo com a comunidade que se vive. Em quantos locais, em quantos casos, a gente pode citar vários, né? Aqui mesmo, na nossa cidade de São Bernardo, que o entorno, que era um entorno perigoso, virou um entorno habitável por conta do trabalho voluntário. Porque as pessoas foram lá e fizeram aquilo que o governo, a área governamental não faz, não faz. E as pessoas, quando percebem que você está trabalhando para o bem, né? Com um propósito ali naquele local, elas respeitam. Elas respeitam. Então, o entorno se modifica da onde você está. E amplia a sua visão de mundo, né? Porque faz você perceber que eu ganhei tanto, eu recebi tanto, eu tive tantos privilégios na minha vida, por que eu não posso dividir agora um pouco com o outro? E isso em todos os sentidos. A gente costuma dizer assim, porque quando a pessoa vai fazer trabalho voluntário, normalmente ela não quer fazer aquilo que ela faz todo dia, né? Então ela não quer, ela é professora, não, pelo amor de Deus, não me coloca para dar aula. Para ninguém, porque eu não quero. Não é isso que eu quero. Então você quer fazer o quê? Eu posso ler para as crianças. Ótimo. Tá ótimo. Então, a gente tem que colocar os nossos talentos, não foi isso que Jesus nos colocou? Que nós temos que colocar os nossos talentos a serviço do próximo. E qual é essa chance?
Através do trabalho voluntário. Nós podemos colocar o nosso talento a serviço do outro. E aí, você se torna corresponsável pela sociedade que está à sua volta. E o mais importante, que foi isso que eu falei para vocês agora há pouco. Fazer o bem faz bem para nós mesmos. Nós somos os primeiros privilegiados e que mais sente esse trabalho voluntário. Nós vamos sentir em primeiro lugar. É até uma maneira um pouco egoísta de falar, mas é isso mesmo que acontece. Ilusão, e é isso, eu trabalho com os voluntários já faz um tempo, ilusão daqueles que chegam lá e falam assim, ai não, eu quero fazer o trabalho voluntário porque eu quero fazer o bem ao outro. Tá bom, daqui a um ano a gente conversa, para ver quem que está fazendo mais bem. Qual é o bem está chegando mais para quem? Trabalho voluntário é igual uma picadinha de mosquito, sabe, gente? Quando aquela coisinha entra ali no seu sangue, não sai mais. E parece que toda hora você está indo atrás disso. Ah, eu posso fazer o quê? Lá em casa, os meus filhos, eles falam, mãe, não é possível. Daqui a pouco tá eles trazendo as coisas. Eu arrecado tampinha, eu arrecado lacre de lata, eu guardo pote de margarina para fazer a doação de sopa. Nossa, mãe, mas você vai ficar carregando tudo isso, vai ficar guardando tudo isso, daqui a pouco... Ah, mãe, eu trouxe uns lacres aqui de tampinha que eu peguei lá no shopping. Guarda aí na sua coisa. Não dá para não fazer. Não dá. Eu não consigo mais. E aí a Joana fala assim, a Joana de Ângeles, né, através da psicografia do Divaldo, fala assim, quando alguém oferece algo a outrem, a si próprio se enriquece. Então, quando você está doando o seu tempo, o seu amor, a sua paciência, o seu ouvido, o seu abraço, aquela energia vem assim, multiplicada para você. E ela ainda fala assim, pelo trabalho e abnegação, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, o ser se modifica, crescendo no sentido moral e espiritual. E aí eu trouxe aqui um pedacinho do que foi os trabalhos dos bastidores da nossa festa junina, que a gente teve lá na IAM, onde muitos voluntários abnegados, e foram lá muitas noites fazer as comidas maravilhosas que nós comemos lá nos 2 sábados. E aí vocês me falam assim, nossa, mas será que esse pessoal não tem nada para fazer? Não, eles têm. Então, todos eles têm. Trabalham durante o dia, mas iam lá de noite para fazer a sopa. Iam lá de noite para fazer o molho da pizza. Iam lá de noite para cortar os legumes. Iam lá de noite para fazer tudo que a gente comeu e que estava maravilhoso. Então, é uma questão de achar o tempo na sua vida. E aí eu falo, mas tá bom, e o que eu ganho sendo voluntário? Né? Segundo um estudo da Universidade de Harvard, ela diz assim, que nós propiciamos um sentido para a vida. Então, quem é voluntário, lembra que tem um propósito para se viver. Ele tem um sentido para a sua vida. Ajudar o próximo faz bem ao coração. Eles fizeram esse estudo durante, acho que, se não me engano, 5 anos. E eles analisaram até os exames de sangue, os exames fisiológicos, né, de cada um, e eles perceberam que houve ganhos aqueles que trabalhavam como voluntários. Então, ajudar o próximo faz bem ao coração. E ajudar o próximo aumenta a expectativa de vida e a vitalidade de maneira geral. Então, como vocês podem perceber, os voluntários
estão ali trabalhando, dando risada. Olha como eles são alegres. Estão ali fazendo tapioca no dia da festa junina. Todas eles, né? Alegria não servir e a gente na alegria de comer. Então, tá tudo certo. Então, percebam como é importante isso. Há um tempo atrás, no começo do ano, mais precisamente, teve um terremoto horroroso na região da Síria, né? Todo mundo lembra disso. Foi, acho que em março. E tem um grupo que é formado por um tenente aposentado, um tenente da reserva, né? Do Corpo de Bombeiros, que eles são, sempre que há essas catástrofes naturais, eles são convocados, né? Chamados pela ONU para ir prestar o socorro, porque eles têm a expertise de salvamentos, né? E aí, eles, assim, tão logo aconteceu o evento, eles se arrumaram o grupo todo e foram para a Síria para fazer o salvamento, né? Dos que estavam ainda sob escombros. Porque muitas pessoas morreram, mas muitas pessoas ficaram embaixo dos escombros. E aí questionaram essa pessoa, perguntando, mas tem tanta tragédia aqui no Brasil, você precisa ir lá para a Síria para trabalhar? Aí ele respondeu a seguinte coisa: se um filho meu estivesse soterrado, eu gostaria que o mundo inteiro se mobilizasse para me ajudar a salvá-lo. Então, por isso que ele saiu daqui e foram lá para a Síria para trabalhar. Aonde há o trabalho, onde necessita do voluntário, o voluntário estará lá para trabalhar. E aí, o que mais a gente escuta, né? Mas onde eu posso ser voluntário? Você pode ser voluntário aonde você quiser. Mas o que nós indicamos? Para que você conheça o propósito do local onde você está trabalhando. Ele bate de acordo com aquilo que você pensa, com o que você acredita? Então, se ele bate com isso, ótimo. Então, conheça o propósito da instituição onde você vai trabalhar. Mesmo que ela seja uma instituição religiosa. Conheça o propósito para que serve aquele trabalho. Porque senão, você não se afina com aquilo. Você vai desistir do trabalho. Então, se o trabalho está de acordo com aquilo que você pensa, que você acredita, certamente você continuará nele. Então, você pode ser voluntário onde você quiser. Você pode ser voluntário dentro do centro espírita. Você pode ser voluntário em uma instituição. Você pode ser voluntário onde você quiser, onde haja necessidade do voluntário. Mas eu acho que é melhor eu me aposentar primeiro, né? Que aí eu vou ter um tempo livre, né? Porque esse negócio não dá, eu trabalho muito, como eu disse para vocês antes, trabalho muito, tenho criança, não dá. Não tem tempo de mais trabalho. E aí foi o que eu disse para vocês. Podemos ser voluntários a qualquer momento da nossa vida. Nós não precisamos de esperar se aposentar lá, né, para ser voluntário. Em qualquer momento, nós arrumamos 1 ou 2 horas na semana para o trabalho voluntário. Não é o dia inteiro, porque muita gente acha que você vai ser voluntário, eu tenho que ficar lá o dia inteiro. Não, não é o dia inteiro. 1 hora por semana já ajuda muito para quem necessita. Muito. Mas, o que a gente sempre diz, é necessário compromisso. Então, o trabalho voluntário ele não pode ser um trabalho eventual. Quando eu quero, eu vou lá trabalho. Quando eu não quero, eu não vou. Não. É necessário ter compromisso. Então, você se comprometeu a fazer? Então, a partir daqui, você vai começar a fazer. Nossa, mas eu nunca vou poder tirar férias na vida, mãe? Nunca mais? Não vai. É só você avisar. O trabalho voluntário, ele gera um trabalho em equipe muito grande. Então, quando você se apresenta para trabalhar como voluntário, você vai trabalhar dentro de uma equipe. E essa equipe conta com você. Quando você vai sair, eu vou sair de férias, ou
eu estou doente, eu não posso. É só avisar antes. Olha, hoje eu estou doente, de manhã, se eu trabalhar à noite, hoje eu estou doente, eu não vou conseguir ir. Ok, a equipe vai se arranjar. Olha, eu vou viajar durante 2 semanas, igual nós escutamos hoje de manhã, né? Eu vou viajar e eu não vou poder estar aqui. Ok, nós vamos se arranjar. Afinal de contas, a irmã está aí. Ah, não, desculpa. Tô brincando, gente. É porque a gente fez uma brincadeirinha hoje de manhã com as nossas queridas Sônia e Silvia. Mas a gente vai se arranjar. Então, não é necessário aquele compromisso. Ah, nunca mais eu vou poder. Não, não é isso. E aí, eu não quero mais ser voluntário. Avise. Olha, minha vida entortou, eu vou ter que trabalhar mais, eu não vou ter aquela 1 hora que eu tinha por semana. Tudo bem. Avisa antes. Quando a gente vai sair do emprego, a gente não avisa, né? A gente não cumpre um aviso prévio, não é isso? Né? Avisa antes. A equipe vai se rearranjar. Ou vai colocar outro no lugar, ou então vai se arranjar do jeito que dá, tá? Então, a dedicação não precisa ser intensa, não, mas ela precisa ser compromissada. E aí, só para vocês saberem, deixa eu ver aqui de quando que é essa lei que eu anotei aqui e não anotei ali. Nós temos uma lei que rege o trabalho voluntário. Ah, desculpa. Pronto. Peraí. A lei é de 98, que rege o trabalho voluntário. Então, vocês percebem que trabalho voluntário... Porque a gente tem essa impressão que o trabalho voluntário pode ser feito de qualquer maneira, né? Não precisa ter... não precisa. Não precisa marcar o horário. Não precisa. Eu venho aqui me dedicar assim, porque eu quero. Não, gente, não é assim. As instituições, elas têm um compromisso. Muitas vezes, esse compromisso, esse trabalho que você exerce lá, ele é valorizado. E aí, com esse valor agregado, ela não precisa contratar o colaborador. E muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, na maioria das vezes, esse valor que você trabalhou lá, que não recebeu, entre aspas, né? A instituição se beneficia com várias benefícios que o governo, né, em todas as esferas, fazem e dão à instituição. Então, não é uma coisa que você fala assim, eu sou só voluntário lá. Não, você é voluntário. Você cumpre uma regra. Então, essa lei do voluntariado veio justamente para isso. E uma das coisas mais importantes aqui é que o trabalho voluntário não é remunerado e não gera vínculo empregatício. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que é o tipo de coisa que a gente nem precisava falar. Mas quando você está trabalhando como voluntário, você não ganha aposentadoria quando acaba. Nada disso acontece. Você está fazendo um trabalho não remunerado. Por livre e espontânea vontade. Então, nós temos uma lei, uma regra que faz com que o trabalho voluntário seja colocado dentro de uma coisa séria. Não é uma coisa... eu vou lá ser voluntário. Então, como eu disse para vocês, para ser voluntário é preciso identificar-se com o propósito, isso ajuda muito. Ser assíduo e pontual, isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas esperam por você, né, para o trabalho, e avisar a equipe caso você precise se ausentar, tirar férias ou estar com algum problema de saúde. Outra coisa também que a gente fala muito, né? Quando você entra para fazer um trabalho voluntário dentro de uma instituição muito grande, às vezes, tem vários lugares que você pode trabalhar. E às vezes você entra por uma porta, mas você depois de um tempo fala, acho que eu não queria mais fazer isso. Tudo bem. Você pode fazer outra coisa. Você pode procurar outra tarefa. Você pode procurar outra coisa. Você não precisa entrar lá e lá ficar pro resto da vida criar raiz. Você pode. Se você gostar, ok. Mas você pode entrar
por uma porta e caminhar por outros caminhos dentro da instituição. Isso não significa, é somente você avisar que você está querendo sair e que está querendo ir para outro lugar. Não tem problema nenhum. O que é preciso para ser voluntário, gente? Apesar de tudo isso, além de tudo isso, ter disposição e alegria. Quem vai lá nas nossas festas, lá na IAN, vê a alegria que o pessoal trabalha. A festa junina, principalmente, é umas festas que é feita 100% por voluntário, para ajudar a instituição. E, gente, o pessoal tá lá, nem parece que está trabalhando e trabalha pra caramba. Você quase fica maluco de tanta gente, de tanta coisa, e trabalha muito. E a hora que a porta fecha, às 10 horas da noite, eles continuam lá, porque eles têm que desmontar tudo, têm que tirar tudo, porque no dia seguinte vai ter aula. No dia seguinte as crianças vão usar o local. Então é necessário que se limpe, né? Então é preciso ter disposição e alegria. É que as nossas fotinhos aqui estão um pouco pequenas, mas essa pessoa aqui disfarçada, de touquinha e de cachecol, é um voluntário que nós temos lá na IAN e que está aqui conosco hoje, mas ele está disfarçado porque ele não gosta de aparecer. Está aqui, olha, o seu Arnaldo. Ah, e quem está do lado dele também está aqui do nosso lado, ou não? Será? Olha lá, ó, tá ali, ó, com a mãozinha assim, ó. Olha lá. Então, os dois são voluntários, foram voluntários lá na festa. Veja bem como o povo gosta de trabalhar e ter alegria. E aí, é claro, né, gente? Eu vim aqui falar sobre voluntário, mas eu preciso puxar a sardinha para o nosso lado, né? Nós temos uma instituição assim, eu não sei onde ser voluntário. Olha, eu sei um lugar que você pode ser voluntário. Tem uma instituição lá na Paulicéia que chama IAN, cujo propósito é transformação social pela educação. Então, acreditamos que só através da educação é que nós vamos fazer o nosso papel lá na sociedade. Lembra que eu falei para vocês? É só através dessa educação que nós vamos fazer. Ah, mas lá tem educação regular? Não, lá não tem educação regular. Lá nós trabalhamos no contraturno com crianças, mas são mais de 300 crianças e suas famílias assistidas. Então, como funciona? A criança chega lá de manhã, toma café, faz algumas oficinas, almoçam, nós disponibilizamos o transporte leva ela até a escola, onde ela estuda, e traz de volta aqueles que estudaram de manhã e que vão ficar lá à tarde. E vão fazer o mesmo processo. Almoçam, tomam café da tarde e jantam. Então, percebam, são 300 crianças e suas famílias. Todos eles são participantes. Ninguém está sendo assistido. Todos participam do nosso processo lá. Junto conosco. São 100 colaboradores e 200 voluntários. Todos trabalhando para que essa organização da sociedade civil, OSC, né, sem fins lucrativos, possam trabalhar com a sociedade e o seu entorno em São Bernardo de Diadema. Para mudar o seu entorno. Para mudar algo na nossa cidade. Ah, mas nossa, mas será que eu posso fazer tanta coisa? Posso fazer um pouco, né? Ali naquele pedaço a gente faz bastante. Bastante. E a nossa presidente, ela costuma dizer o seguinte, que ela vai ficar muito feliz o dia que a IAN fechar. Porque isso significa que nós conseguimos, através da educação, alavancar estas famílias e que elas, cada um, foi traçar o seu voo sozinho, sem precisar de ninguém para ajudar. Então, esse é o objetivo. Que a IAN, não que a IAN dure mais 100 anos, ou que ela dure em lugares que ainda necessitam dela, mas que se naquele lugar ninguém mais necessitar, o objetivo foi atendido com sucesso. E aí, algumas das nossas atividades que nós temos lá. Então, lembra que eu falei que a gente pode trabalhar de casa? Olha, a gente pode cadastrar nosso fiscal paulista dentro da nossa casa. Os eventos
A oficina de artesanato, a oficina de recuperação de brinquedo. Olha quem apareceu aqui. De novo. Os atendimentos à população de rua, o escotismo, enfim. São várias oficinas que nós temos lá, várias tarefas que possam ser colocados voluntários. E aqui a gente tem um comitê do voluntário, né? Esse é o nosso comitê. Quem vos está aqui? Trabalhamos lá há 5 anos, mais ou menos, trabalhando com os voluntários. Com muito prazer, com muita alegria. Não me arrependo nem um dia da minha vida de ter entrado lá e trabalhar dentro daquela instituição. Nem um dia. Então, caso alguém, assim, olha, gente, devagar, tá? Porque senão vai encher, assim, nossa caixa postal, o nosso WhatsApp, então, um por vez, assim, devagar. Queira trabalhar como voluntário na IAM, é só entrar no nosso site, procurar o link lá para fazer a ficha de inscrição do voluntário e nós entraremos em contato. É uma coisa simples, é uma coisa rápida. E aí você vai fazer parte do nosso grupo de voluntários. Então, aqui nós temos o nosso WhatsApp, nós temos o nosso e-mail e temos plantões presenciais do Comitê de Voluntariado para a conversa. Aqui estão as nossas redes sociais. Sejam voluntários, participem, curtam as nossas publicações, compartilhem, passem para frente. Isso é um trabalho voluntário também. Nós precisamos que Nossa, daqui a pouco vamos desligar o microfone, a gente já está acabando. Nós precisamos que esse trabalho seja feito. E por fim, já estou acabando, por fim, tanto da casa nunca faz milagre, né? Eu queria trazer para vocês um trechinho do livro Boa Nova, que se chama O Servo Bom, que é onde Jesus fala de Zaqueu, o cobrador de impostos, aquele que ninguém na sociedade gostava dele, porque todo mundo achava que ele era traidor dos judeus. Por quê? Porque ele cobrava os impostos dos judeus para pagar para os romanos. E aí todo mundo via ele mal. E um dia ele, sabendo que Jesus ia passar pela cidade dele, ele era meio baixinho, ele subiu em cima de uma árvore para ver Jesus melhor. E Jesus viu ele lá e chamou ele e disse: Zaqueu, hoje eu preciso da sua hospitalidade e da sua companhia. E ele ficou muito feliz, porque afinal de contas ninguém gostava dele. Mas Jesus ouviu. E aí, durante os apóstolos que estavam com Jesus, falavam: pelo amor de Deus, você vai entrar na casa desse cara? Nós vamos ter que ficar lá comendo a comida dele? Ele é um cobrador de impostos. E Jesus nem... Eles entraram e no momento eles disseram assim, tudo assim, mas nossa, ele vai falar isso mesmo? Nossa, mas ele vai ficar andando com ele? E aí Zaqueu começou a contar a história dele e disse assim: eu sei que ninguém gosta de mim, mas aqui perto de mim ninguém passa necessidade. Todos aqueles que precisam de trabalho, eu fiz muitas fontes de trabalho para que eles pudessem trabalhar. Os meus servos não passam fome. Eles levam a comida para a casa deles se for necessário, mas ninguém sai aqui com fome. E Jesus pega e responde assim para ele: ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Todo mundo tem um talento para doar. Doe. Nós precisamos do trabalho voluntário. Sempre. Muito obrigada a todos pela atenção. A gente que agradece a Adriana. Tão importante esse tema, né? A gente sempre fala que fora da caridade não há salvação. Então é um bom motivo, né, para a gente doar um pouco da gente. E caiu tudo. A gente tem um recadinho. A gente vai ter um curso sobre dependência química.
vai ser aqui nos céus, no domingo, dia 9 de julho, então domingo que vem, das 9 às 11 horas. O tema é dependência química, abstinência, o caminho para a liberdade. Então, estão todos convidados. Quem quiser, tiver alguém também que quiser repassar o convite, são todos bem-vindos a esse curso, domingo que vem, das 9 às 11, aqui nos céus. Então, agora nós vamos encerrar a nossa tarefa, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a Adriana por tantos esclarecimentos que trouxe para nós, agradecendo por tudo que temos, que somos tão beneficiados pela nossa saúde, pela nossa família, e que a gente tenha uma boa semana de paz, de saúde, de luz, possamos estar aqui novamente no sábado que vem. Obrigada a todos, que assim seja, graças a Deus. A gente pede que vocês esperem um minutinho, que a gente já vai fazer o encaminhamento para assistência. Bom dia, pessoal. Enquanto a gente aguarda